Porque só Jesus pode pagar o preço pelo pecado. Um anjo, um homem, outro ser criado por Deus poderia ser o valor a ser pago pelo pecado? Fique com a gente até o final desse vídeo para compreender por que Jesus era o único capaz de pagar o preço pelo pecado. E se você sabe o motivo, comente no vídeo. Deixe a sua opinião e nos diga porque só poderia ser Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber a bênção em primeira mão. Segundo a Bíblia, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Podemos ver isso em 1 João, capítulo 3, verso 4. Mas o que é a lei? A lei de Deus é eterna. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a importância da lei divina e como Jesus veio para cumpri-la, em vez de revogá-la. O Criador dos seres humanos é o doador da lei. Ele não pretendeu ignorar os seus preceitos. Na verdade, tudo na natureza, desde as partículas de poeira no raio de sol até os planetas no céu, está sujeito às leis. A obediência a essas leis é fundamental para manter a ordem e a harmonia no mundo natural. Portanto, existem princípios justos que regem a vida de todas as criaturas inteligentes. E o bem-estar do universo depende da conformidade com esses princípios. Antes mesmo da existência da Terra, a lei de Deus já existia. Os anjos são governados por esses princípios divinos. E para que a Terra esteja em harmonia com o céu, as pessoas também devem obedecer às leis de Deus. No Jardim do Éden, Cristo revelou os preceitos da lei ao ser humano quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Em Jó capítulo 38, verso 7. A missão de Cristo na Terra não era destruir as leis, mas pela graça de Deus, conduzir a humanidade de volta à obediência aos seus preceitos. O discípulo amado, que ouviu as palavras de Jesus no monte, escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo, muito tempo depois, e enfatizou que a lei é uma obrigação contínua. Ele afirma que o pecado é a transgressão da lei, em que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Ele deixa claro que a lei a que se refere é um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Ele está falando da lei que existia desde a criação e foi reafirmada no Monte Sinai. Quando Jesus falou sobre a lei, ele disse: não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5,17. Aqui ele usa a palavra cumprir no mesmo sentido que ele usou quando disse a João Batista que pretendia cumprir toda a justiça, Mateus 3,15. Isso significa que ele estava completamente comprometido em satisfazer os requisitos da lei e dar o exemplo da perfeita conformidade com a vontade de Deus. Sua submissão era exaltar a lei e mostrá-la em toda a sua glória. Isaías 42, 21. Ele revelou a natureza espiritual da lei, apresentou seus princípios abrangentes e tornou clara a sua obrigatoriedade eterna. Jesus, a imagem perfeita do Pai, o reflexo da glória divina, o Redentor amoroso, através da sua jornada terrena, foi o verdadeiro exemplo do caráter da lei de Deus. O maior discurso de Cristo, página 48 e 49. No livro Os Escolhidos, Ellen White escreveu que os anjos se ofereceram para se tornarem eles mesmos esse sacrifício pela raça humana. Apenas aquele que havia criado o homem tinha o poder para redimi-lo. Cristo, por um pouco feito menor do que os anjos, por ter sofrido a morte. Hebreus capítulo 2, verso 9. Foi dito a eles que, por ser a lei de Jeová a base de seu governo, nem mesmo a vida de um anjo poderia ser aceita como um sacrifício pela transgressão. Apenas o Filho de Deus, que os havia criado, poderia fazer a expiação por eles. Da mesma forma que a transgressão de Adão trouxe sofrimento e morte, o sacrifício de Cristo traria a vida e a imortalidade. Então podemos entender que a lei de Deus é eterna. Apenas o eterno pode pagar o valor eterno. Podemos argumentar que os anjos possuem a vida eterna, mas a verdade é que apenas Deus possui a vida eterna genuína.
Os seres criados dependem de Deus para se manterem eternos. E aí, meus amigos? Comentem aí se vocês já sabiam sobre isso ou se você entendia de outra forma. Obrigado por ficar até aqui comigo e até a próxima. E que Deus abençoe a sua vida.